2017. Ano da Palavra. Em 2017, você tem um encontro marcado com o futuro da educação cristã no maior evento de escola dominical do país. Participe do 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã nacional e internacional, celebrando os 500 anos da Reforma Protestante. Venha se aperfeiçoar no ensino da Palavra de Deus com Elmer Towns, Marlene Lefever, Antônio Gilberto, Ezequias Soares, Elianai Cabral, Claudionor de Andrade, Alexandre Coelho, César Moisés, Helena Figueiredo, Joane Bentes, Elaine Cruz e muitos outros especialistas da educação cristã. Marque em sua agenda. 9º Congresso Nacional de Escola Dominical, de 12 a 15 de outubro de 2017, no Rio de Janeiro. Um evento com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 3. Melquisedeque, o Rei de Justiça. A lição de hoje tem como título Melquisedeque, o Rei de Justiça. O texto nos diz: porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 7:7. Melquisedeque, estudado nesta lição, é um personagem enigmático na história bíblica. Pouco se sabe sobre ele. Seu nome e papel que representou na narrativa bíblica só aparecem em Gênesis 13, no Salmo 104 e em Hebreus 5, 6 e 7, em poucos versículos. Pelo fato de não se encontrar sua genealogia, estudiosos dizem que ele seria um ser divino, um anjo, ou até o próprio Cristo ou o Espírito Santo. Mas, conforme a palavra de Deus, ele foi um homem de Deus que se voltou para o Senhor como um verdadeiro adorador, no meio de uma gente idólatra e corrompida. Exerceu o papel de rei sacerdote sem fazer parte da linhagem de Israel. Diz a Bíblia, e Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e este era sacerdote do Deus Altíssimo. Gênesis 14, 18. Sua ordem sacerdotal era estranha, com aspectos peculiares, mas tornou-se tipo do sacerdote de Cristo. Mas o sacerdócio de Cristo em tudo é superior a todas as ordens sacerdotais. Em termos proféticos, Jesus foi designado por Deus para fazer parte da ordem de Melquisedeque, sem dúvida uma referência antecipada da humanidade de Jesus em termos ministeriais. Ele, sendo Deus, Criador dos céus e da terra, não precisaria vincular-se a nenhuma organização de caráter humano ou sacerdotal, mas o fez para demonstrar que sua obra redentora tinha que assumir identidade com os homens. Ele entrou na história bíblica, Melquisedeque, quando era sacerdote em Salém. Já tinha tido conhecimento de Deus, Criador e Senhor do Universo. De alguma forma foi informado acerca de Abraão, o patriarca hebreu. Ao saber que Abraão fora vitorioso numa batalha desigual contra diversos reis e que resgatara todas as pessoas de sua família e também reis que estavam ameaçados de extermínio, foi ao encontro do líder judeu. Abraão, reconhecendo que a mão de Deus houvera lhe dado vitória, tomou uma decisão que repercutiu nos céus e se estabeleceu na lei de Moisés. Ele sentiu que deveria dar o dízimo de tudo o que recuperara a Deus, através do sacerdote Melquisedeque. E até hoje, a instituição do dízimo é aceita e praticada pelos que são gratos a Deus. Mas quem era Melquisedeque? Quem era ele mesmo? Um personagem misterioso, não é? A maioria dos personagens da Bíblia tem uma história plena de detalhes, com registro de sua árvore genealógica. Depois de Adão, todos os personagens têm o nome de seus pais, sua parentela, data e local de nascimento. No entanto, Melquisedeque aparece no cenário histórico da Bíblia de forma inesperada e até misteriosa. Por isso, há muitas especulações e versões
acerca de sua pessoa, de sua identidade, de sua missão. Ele é citado poucas vezes no texto bíblico, o que o torna mais enigmático. Seu nome no hebraico é Melquisedeque, ou rei de justiça. O relato de Gênesis 18 diz que ele era rei de Salém, ou rei de paz, um rei sacerdote cananeu. O autor aos Hebreus diz que ele era sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre, Hebreus 7,3. Essa referência faz com que haja muitas interpretações a seu respeito, devido ao mistério que cerca o seu repentino aparecimento no cenário da história e seu igualmente repentino desaparecimento. Ele tem sido identificado como um anjo, Orígenes entendeu assim, como o Espírito Santo, conforme dizia Epifânio, com o Senhor Jesus Cristo, como dizia Ambrósio, como Enoque, como dizia Calmé. Escritores rabínicos concluem que Melquisedeque era Sem, o filho de Noé. Mas, na realidade, tais ideias carecem de fundamento escriturístico histórico. Melquisedeque era um homem de carne e osso, apenas por razões não explicáveis. Não foi anotado o nome de seus pais, suas atividades cotidianas, bem como os fatos envolvendo a sua morte. O seu caráter traz lições preciosas para todos que estudamos acerca de sua pessoa. Primeiro, vemos que era um caráter justo, pois disse que ele era rei de justiça. É a tradução primeira de seu nome. No meio de uma sociedade idólatra e corrompida, com costumes estranhos e até bárbaros, como sacrificar seus filhos aos falsos deuses, Melquisedeque se destacou por ser um homem justo e praticante da justiça. Seu nome identifica-se com seu caráter. Suas atitudes decorriam de seu caráter ilibado e santo. Abraão jamais se encurvaria para reverenciar e honrar um homem que não tivesse um caráter digno e exemplar, para ser chamado de rei de justiça. Na Bíblia, ele foi sem dúvida um homem de Deus, que soube pautar sua vida na vereda da justiça. Em segundo lugar, vemos que era um caráter pacífico. O texto citado diz, além de ser rei de justiça, Melquisedeque também era rei de Salém, que é rei de paz. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo, El Elyon, no hebraico, e também rei de uma cidade chamada Salém. Os estudiosos identificam essa cidade como sendo Jerusalém. O Salmo 76 sugere esse entendimento e diz assim: conhecido é Deus em Judá, grande é o seu nome em Israel, e em Salém está o seu tabernáculo, e a sua morada em Sião. Salmo 76, 1 e 2. Certamente Melquisedeque era um homem pacífico que também reinava sobre uma cidade cujo nome significa paz, onde havia segurança, tranquilidades, sentidos derivados de shalom, que significa não apenas ausência de guerra, mas tranquilidade, segurança, prosperidade plenas. Homem de paz ou pacificador é considerado bem-aventurado, como está escrito, quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Romanos 10, 15. Jesus ressaltou o valor dos pacificadores no Sermão do Monte, dizendo, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Nós cristãos temos o dever moral e espiritual de sermos promotores da paz. Primeiro em nosso lar, depois no ambiente da igreja, no relacionamento fraternal, ministerial e eclesial, e também com as pessoas de fora do ambiente. Ele era também um homem de caráter fiel. No meio da geração que adorava falsos deuses, ele conheceu o Deus de Israel e passou a servir somente a ele. Que Deus nos ajude a ter um caráter assim, pacífico, justo e fiel. Que Deus abençoe a todos que vão estudar essa lição. CPAD, a editora da Escola Dominical.